Olá, este vídeo é uma continuação de um vídeo anterior em que nós explicamos um pouco sobre redes bayesianas, né? Eu dei uma breve introdução sobre redes bayesianas. Agora, neste vídeo, nós vamos ver como programar redes bayesianas em Python utilizando a biblioteca pgmpy. Então, o que nós veremos aqui, né? Nós veremos uma breve introdução à biblioteca pgmpy, apresentação da base de dados Nhanes, usando dados de 2017 até 2018, né, que são dados coletados por questionários, são dados obtidos nos Estados Unidos, que trata de vários problemas de saúde e dados demográficos. Eu vou apresentar funções em Python da biblioteca pgmpy para estimar a estrutura do grafo, para adicionar probabilidades à estrutura e para fazer inferências. Então, inicialmente, só uma visão geral sobre essa biblioteca pgmpy, que está disponível para download no GitHub, e a biblioteca também está lá disponível. Ela é bem documentada e tem muitos exemplos de código prontos para serem utilizados ou servirem como inspiração para os seus próprios códigos. É uma biblioteca muito boa, que além de tratar com modelos gráficos probabilísticos em geral, né, ela lida também muito bem com redes bayesianas e com modelos causais. Os dados que nós vamos utilizar são dados obtidos por essa organização, né, CDC, que são Centros para Controle e Prevenção de Doenças, do Centro Nacional de Estatística da Saúde dos Estados Unidos. Nós vamos utilizar dados de questionários obtidos entre os anos 2017 e 2018. Na verdade, nós não vamos utilizar todos os dados, né? Vamos utilizar apenas quatro variáveis de todos esses dados. E essas variáveis que nós vamos utilizar, elas são obtidas de 3 arquivos, né? Porque essa base de dados, quando você baixa, você vai perceber que existem vários arquivos, dezenas de arquivos diferentes. Cada arquivo está relacionado a um tipo de questionário específico. E aqui eu vou utilizar dados desses 3 arquivos, né? Então, do arquivo CDQ, eu vou utilizar a coluna CDQ 010, que se refere à pergunta falta de ar em escada, né? Se a pessoa sente falta de ar quando sobe escadas ou rampas. E aí tem 3 respostas possíveis: 1 para sim, 2 para não e 9 para não sabe. HSQ, eu vou utilizar 2 colunas, HSQ 510 e HSQ 500. Essa HSQ 510 é a pergunta sobre se a pessoa teve dor de estômago ou de intestino. Então, as possibilidades também são sim, não e não sabe. HSQ 500 é se a pessoa teve resfriado nos últimos 30 dias. Também 3 possibilidades, sim, não, não sabe. Essa OCQJ, eu vou utilizar desse arquivo apenas a OCQ 180, que é em relação à quantidade de horas trabalhadas na última semana. A quantidade de possibilidades lá no arquivo é bem grande, né? De 6 a 78, 5 e 80. Lá no nosso código eu vou alterar essas variações para facilitar o uso dos dados. Aqui é uma suposição, né, que alguém poderia ter, é que falta de ar, dor de estômago e resfriado influenciaria ou afetaria de alguma maneira a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, essa é uma hipótese que pode ser investigada com esses dados e nós vamos ver como é que as redes bayesianas vão lidar com isso. E aí, para facilitar a codificação, eu, em vez de usar esses códigos aqui, eu troquei por variáveis ABCD, né? Então, CDQ 010A, HSQ 500B, OCQ 180C, HSQ 510D. Então, só repetindo: A, falta de ar; B, teve dor de estômago ou de intestino; C, horas trabalhadas; e D, teve resfriado nos últimos 30 dias. Então vamos ao código.
A primeira coisa que nós devemos fazer é carregar aqui no ambiente de programação os arquivos, né? Então eu carreguei já aqui os 3 arquivos CSV utilizando esse botão, né? Então eu clico aqui nesse botão e ele aparece todos os arquivos disponíveis. Observe que eu tenho aqui vários arquivos diferentes, mas os 3 que eu vou usar já foram carregados. Aí desses arquivos, eu preciso, para manipulá-los, eu preciso importar algumas funcionalidades do Python, né? Então, primeiro eu vou importar o pandas. Então, import pandas spd. Vou importar também logo numpy, então import numpy snp. Em seguida, eu vou carregar os dados dos questionários como data frames, né? Então df cdq, que é um dos nomes de questionários, cdqj. Então df cdq pd.read csv, né, que está no formato csv, e eu vou carregar o nome do arquivo cdqj.csv. Vou precisar também carregar os outros 3 arquivos, então df hsk, que é o nome do outro, pdp.read csv, o nome do arquivo é cdq, quer dizer, hskj.csv. E mais um data frame referente ao terceiro arquivo, pd.read csv, ockj.csv. Então, carregando, tá aí, carregado. Agora, vamos dar uma olhada no conteúdo desses arquivos, né? Então, por exemplo, df.cdq.head, carregar as 5 primeiras linhas do data frame. Aí nós observamos que tem muitos valores none, né? Então nós temos que ter cuidado para não utilizar esses dados que tem none. Então uma coisa que nós vamos fazer, que eu vou fazer aqui primeiro, de todos essas colunas disponíveis, eu vou selecionar apenas as colunas que eu vou utilizar no meu modelo de redes bayesianas, né? Então eu vou criar variáveis auxiliares como data frames para selecionar esses dados. Então vou criar uma variável dfcdq2, criar um data frame vazio, data frame, uma também dfhsk2, também com data frame vazio, e um df-ock2 também com um data frame vazio. Em seguida, eu vou selecionar apenas as colunas que eu quero para preencher essas novos data frames, né? Então, aqui eu vou criar uma coluna secn, que é a coluna que identifica aquela amostra, né? Cada amostra, e vou colocar de dfcdq apenas a coluna secn. E também desse dfcdq eu vou querer a coluna cdq 010, que é uma coluna que nós apresentamos no slide como sendo de nosso interesse. Então cdq, vou pegar cdq 010. A mesma coisa para os outros 2 data frames, né? Então eu vou aqui em df hsk2, vou criar uma nova variável, quer dizer, já foi criado, mas eu vou adicionar colunas. Então a coluna de interesse é essa secn, né, que vai servir como chave para nós fazermos o merge dos dados dos 3 data frames. hsk secn e df hsk2, eu preciso também aqui da coluna hsk 500 e da coluna hsk 500. Eu preciso também da coluna 510, da coluna que tem hsk 510. Então só vou copiar aqui, substituir 500 por 510. Então
desse data frame HSQ eu peguei três colunas, né? A coluna que vai servir como chave e as outras duas colunas de variáveis de interesse. Agora do DF OSQ eu vou criar também quer dizer, já criei um auxiliar, vou pegar a coluna que vai servir como chave, DF OCQ SECN, e eu vou querer também a coluna DF OCQ2, eu vou querer a coluna OCQ 180. Então, DF OCQ 180. Certo? Copiou. Tá. Agora, seguindo aqui, vamos só dar uma olhada nos shapes, né? Para ver se estão de acordo com o esperado. Shape, DF, HSQ2.shape e DF OCQ2.shape. Então todos observe que a quantidade de linhas não corresponde, né? Mas isso não é um problema, porque esses dados foram obtidos de arquivos diferentes, né? Não tem a obrigação de ter a mesma quantidade de colunas, de linhas, e a quantidade de colunas também é diferente, né? Porque para cada um deles a gente pegou quantidades diferentes, né? Uma variável ou duas variáveis, sem contar a variável de chave. Agora, a próxima coisa que a gente faz aqui é excluir os NA, né? Então eu vou fazer df cdq2.drop NA in place, né? Ou seja, vai substituir na própria variável. E a mesma coisa para as outras duas, né? Para o HSQ2 e para o OCQ2. E da mesma maneira eu posso checar se ocorreu alguma mudança aqui no tamanho das variáveis, né? Na quantidade de linhas. Então observe que essa CDQ2 continua com a mesma quantidade de linhas, mas a HSQ2 diminuiu quase 1000 linhas e a OCQ2 diminuiu quase pela metade. Tinha muito NA. Agora, o que nós precisamos fazer é dar um merge nesses três data frames para formar um único data frame. Então eu vou fazer o merge aqui em duas etapas, né? Primeiro eu vou fazer um merge do CDQ2 com HSQ2 e depois do resultado desse merge eu vou dar mais um merge com o OCQ2, usando a coluna SECN, né? SECN como sendo a minha chave de merge. Então vou chamar aqui essa variável auxiliar de dfalter1 pd.merge, que é a função que nós usamos para fazer o merge, cdq2, df, hsq2, são os dois data frames que eu quero fazer o merge, sobre, né, qual a coluna? A coluna secn, como, né, do modo alter, né, fora. Agora eu tenho um data frame, dfalter2, quer dizer, que eu posso, se eu ver aqui o shape, você vai ver que a quantidade de colunas corresponde à soma das colunas dos data frames que eu tinha antes, né? Que eu tinha CDQ2 e OCQ2. Cadê? CDQ2, HSQ2. CDQ2, HSQ2, 2 mais 3. Mas como o SECN é igual nas duas, ele só contou uma repetição, né? Por isso que deu 4. E agora eu vou juntar esse dfalter, criar mais uma variável, dfalter2, que vai ser o resultado do merge de dfalter1
com a outro data frame que eu não usei ainda, né, que é o OCQ2. Então, se você observar aqui, a gente tinha feito CDQ2, HSQ2. Agora eu vou fazer o resultado disso com o OCQ2. E da mesma maneira, sobre a coluna secN e no modo alter. How igual alter. E agora, se eu fizer df alter2.head, nós vamos ver que eu tenho um data frame com secN aqui ainda como chave e com aquelas 4 variáveis que eu vou utilizar no nosso modelo bayesiano. Eu preciso, como existe aqui ainda NA, né, nota number, eu preciso fazer ainda mais um drop NA. Então, df alter2.drop NA, também em place, né, para ele substituir na própria variável. Posso ver aqui como é que ficou o shape, alter2.shape. 1545 linhas. E df, vamos ver um pouco do conteúdo, né? As primeiras. Então, observe aqui, principalmente essa coluna aqui, o CQ180, que se refere à quantidade de horas trabalhadas, ela seria bastante problemático utilizar ela dessa maneira como ela está aqui, porque a quantidade de possibilidades é muito grande, né? A gente precisa discretizar isso, uma quantidade menor de níveis para facilitar o trabalho com a rede bayesiana. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui, para facilitar esse trabalho, primeiro eu vou substituir os nomes dessas colunas, né? Aqui A, B, C, D, quer dizer, na verdade, para seguir o que está no slide, eu vou colocar como A, B, D, C, tá? Isso é bem simples de fazer. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma nova variável, final data, igual df alter2.rename, e aí eu vou renomear as colunas. Então, columns vai ser igual. Aí, para fazer essa renomeação, eu passo aqui um dicionário, né? Ou seja, eu estou dizendo para ele, olha, substitua a coluna CDQ010, quer dizer, o rótulo da coluna CDQ010 por A. Substitua o rótulo da coluna HSQ500 por B. Substitua o rótulo da coluna. Qual é o nome daquela coluna? OCQ180 aqui. Substitua o rótulo da coluna OCQ180 por C. E substitua o rótulo. Deixa eu puxar aqui. Substitua o rótulo da coluna HSQ 510 por D. Tá? Então, isso aqui para substituir os rótulos das colunas. Aí agora, quando eu fizer final data.head, ele já vai mostrar A, B, D, C, né? Como essa coluna aqui, isso aqui não é mais útil para nós, eu posso excluí-la usando um drop. Então, final data.drop secn. Em qual direção, né? No caso aqui é na direção da coluna, eixo 1, in place, substituir na própria variável. E aí agora, quando eu fizer final data.head, essa coluna vai ser excluída. Está escrito errado aqui. Essa coluna foi excluída.
Mas ainda a gente precisa de um ajuste, né? Que é aquele ajuste que eu falei da coluna C, que tem esses valores aqui numa variação muito grande, e eu preciso reduzir essa variação. Então eu vou fazer isso utilizando o método lock do DataFrame, né? Então eu posso fazer final data.lock. E qual é a coluna de interesse? É a coluna final data C. Qual é a condição? Eu vou dividir aqui essa faixa de variação em três faixas. Menores do que 30 horas de trabalho, entre 30 e 60 e maior do que 60. Então, a primeira condição é que seja menor do que 30. Então, se for menor do que 30, eu vou substituir esses valores por zero. Vou chamar de zero, atribuir zero naquela posição. Agora, final data.lock, mais uma condição, né? Final data, coluna C, se o valor for menor do que 60, vou botar isso entre parênteses, se for menor do que 60 e for final data, coluna C maior do que 29, então, por que maior do que 29? Para incluir o 30, né? Para incluir o 30. Então, se for maior do que 29, menor do que 60, eu atribuo C, eu atribuo essa coluna C, o valor 1. E final data.lock, agora os valores maiores ou iguais a 60. Então, final data, coluna C, maior do que 59, né, para ser maior ou igual a 60. Na coluna C, se for maior do que 59, vai receber 2, o valor 2. Então, executa, e agora a gente pode ver aqui final data.head, mostrar os 20 primeiros valores. E aí, nós vemos aqui, ó, 1, 0, 0, 2, etc. Né? A coluna C agora está mais bem comportada. Agora nós podemos partir para o uso do PGMPy, né? Onde os nossos dados foram tratados, então agora basta criar um modelo bayesiano. O PGMPy não é instalado por padrão no Colab, por isso eu preciso instalar. Então, pip install PGMPy. Ele faz um download e instala. Essa instalação só vai servir para essa seção que a gente está usando, né? Então, se eu fechar aqui e amanhã for usar de novo, preciso instalar novamente. Agora que ele está instalado, eu posso fazer um import. Import pgmpy as pgm. Para a gente criar um modelo bayesiano, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma estrutura, né? Então essa estrutura é uma estrutura de dependência probabilística que vai representar qual variável afeta qual variável, né? Quando a gente desenha um grafo, a gente tem as bolinhas e setinhas apontando qual variável afeta qual variável, né? Em termos de desenho, seria um grafo dirigido. Essa é o que eu chamo de estrutura. E nós precisamos também de probabilidades associadas a cada uma daquelas variáveis. Então, para criar a estrutura, nós precisamos de um algoritmo estimador. Existem vários algoritmos estimadores, eu vou utilizar um aqui que é chamado de PC, e esse PC ele trabalha basicamente vendo as relações de dependência utilizando as probabilidades condicionadas, né? Então, por exemplo, se ele vê P de A dado B, se P de A dado B é igual a B, quer dizer, se P de A dado B é igual a P de A, quer dizer que A é independente de B. Então ele vai checando essas independências e vai podando o grafo, né? Ele começa com um grafo completo e vai podando utilizando essa equação de probabilidade condicionada que eu mencionei. Então, from pgm py.estimators, então, existem vários, eu vou querer só nesse exemplo aqui o PC.
Eu vou precisar também da função do pgmpy para criar um modelo bayesiano. Então, pgmpy.models import Bayesian model. E vou precisar também da funcionalidade que estima as probabilidades. Então, from pgmpy.estimators import Bayesian estimator. Por enquanto, é isso que a gente precisa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é estimar a estrutura. Então, essa estrutura, ela é estimada, eu vou criar uma variável aqui, est, para dizer que é a estrutura, é estimada por meio do algoritmo PC, que os dados que a gente vai passar são os dados que estão naquele nosso data frame, final data, que nós trabalhamos agora há pouco, né? Agora, para estimar o modelo, basta fazer, eu vou criar aqui uma variável que vai receber esse modelo estimado, então vou chamar assim de modelo estimado, vai receber o est.estimate, ou seja, estime a estrutura do modelo utilizando a variante estável e a quantidade máxima de variáveis condicionantes vai ser 2. Então, ele executou. E aí nós podemos, uma vez que a estrutura foi estimada, nós podemos visualizar quais são os pares de causa de variável que afeta e variável afetada, né? Isso é feito por meio de ele exibe isso como tuplas. Então, por exemplo, se eu fizer print modelo estimado ponto edges, ele vai exibir quem afeta quem, né? Então, no caso, aqui a gente vê A afeta D e B afeta D. Tanto A quanto B afetam D. Agora, uma coisa interessante é que nesse final data há também uma variável C. E essa variável C ela não foi influenciada e nem influencia nenhuma das outras variáveis. E essa variável C é justamente aquela variável relativa à quantidade de horas trabalhadas. Então, para esses dados, nesse modelo, ter ter resfriado, ter dor de estômago e sentir falta de ar ao subir escadas não afeta a quantidade de horas trabalhadas para esse conjunto de dados que nós estamos avaliando. Então, uma vez que eu estimei a estrutura, que é essa estrutura aqui, né? A afeta D, B afeta D, nós passamos para a criação do modelo. Então, o modelo vai ser igual a Bayesian modelo estimado ponto edges. Ou seja, só passar a estrutura, por enquanto, né? Eu criei a estrutura que foi estimada anteriormente. Uma vez que eu passei a estrutura para o modelo, o próximo passo é dar um que a gente chama de fit, né, nos dados, ajustar os dados para criar as tabelas de probabilidades. Então eu faço isso da seguinte maneira: modelo.fit, e aí eu passo os dados para criar essas probabilidades, essas tabelas de probabilidades. Modelo.fit, final data. E agora nós temos um modelo com estrutura e com tabelas de probabilidades associadas, né? E essas tabelas de probabilidades você pode obter iterando sobre getCPDs, assim, modelo.getCPDs, e ele vai mostrar que existem 3 tabelas de probabilidades, uma para A, uma para B e outra para D. Aí você pode fazer uma interação e observar uma por uma essas tabelas. Agora, eu tenho um modelo com estrutura e tabelas de probabilidades associadas. O próximo passo é aplicar esse modelo para fazer inferências. E da mesma maneira como para os outros algoritmos, existe uma variedade muito grande de algoritmos de inferência. Eu vou utilizar um aqui que é a eliminação de variável. Então, inferência, from pgmpy.inferência, import variable elimination. Aí eu posso fazer inferências agora. Então, infer é igual variable elimination modelo, né? Então faça aqui, eu estou dizendo, faça inferências utilizando o algoritmo de eliminação de variáveis, utilizando esse modelo que foi criado agora.
Aí eu posso agora fazer perguntas em termos de probabilidade, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar quais são as probabilidades associadas a cada uma das variações da variável D. Então, ou seja, qual é a distribuição de probabilidade da variável D. Então, ddist é igual a infer.carry. E aí eu digo qual é a variável que eu quero numa lista, né? E aí eu posso imprimir isso, print ddist, ou seja, essa é a distribuição de probabilidade da variável D. Certo? Então, observando aqui, a gente vê que, a priori, né, sem nenhuma outra informação, sem nenhuma outra evidência dada, a probabilidade de D ser igual a 1 é de 5%, de D ser igual a 2 é de 94% e de D ser igual a 9 é de 1 para 1000, né, 0,1%. Só para relembrar, só para relembrar o que é que significa 129, a gente pode voltar lá no slide. Então, deixa eu voltar aqui. Para essa variável D, né, variável D, HSQ 510, S teve dor de estômago de intestino. Né? Então, 1 é teve, 2 é não e 9 é não sabe. Então, a probabilidade da pessoa ter tido dor de estômago ou de intestino, segundo esses dados, né, é de 5%, né? E 2, quer dizer, ou seja, de não ter tido 94%. Claro, isso aqui é a probabilidade a priori, né? Ou seja, sem nenhuma outra evidência dada. Vamos supor que agora, além a gente sabe mais uma informação, por exemplo. A gente sabe que a variável A tem valor 1, certo? Então agora a gente pode perguntar assim, infira qual é a probabilidade, ou quais são as probabilidades, a distribuição de probabilidades da variável D, sabendo que, né, agora é uma evidência, dado que, evidência igual a 1, ou seja, a variável A tem valor 1. Agora, qual é a distribuição de probabilidades de D com essa evidência? E aí nós já observamos que a probabilidade da pessoa ter dor de estômago aumenta, aumentou de 5 para 9, quase que dobrou, sabendo-se que ela teve resfriado. Né? A é a variável referente a resfriado. Então, se ela teve resfriado, não. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade da pessoa ter dor do estômago, ou seja, D igual a 1, dado que a pessoa teve resfriado, A igual a 1. Então, essa probabilidade aumenta para 9%. E eu posso fazer essas inferências adicionando mais evidências, né? Então, outra evidência que eu posso usar é com a variável B, né? Então, mais uma evidência. Por exemplo, se agora eu sei também que B é 1 também. Olha aí, como aumentou aqui a probabilidade de D ser igual a 1. Aumentou para 16%. Né? Quase que dobrou também. Então, à medida que você vai adicionando evidências, as probabilidades vão se alterando, principalmente entre as variáveis que possuem dependência probabilística entre elas. Então, aqui é onde está um dos diferenciais das redes bayesianas em relação a outros tipos de algoritmos, como redes neurais, por exemplo. Com as redes bayesianas, você pode trabalhar com informações espaciais, ou seja, vamos supor, você só sabe que a pessoa teve dor do estômago. Aí você tem uma certa probabilidade. Agora você sabe que ela teve dor de estômago e também teve resfriado. Aí você tem mais uma probabilidade.
e você sabe que ela teve dor do estômago e que ela tem dificuldade de respiratória quando sobe escada. Aí você tem mais uma probabilidade diferente. E essas probabilidades vão se ajustando de acordo com as evidências. Numa rede neural, você não pode mudar dinamicamente dessa maneira as variáveis que entram na rede. Uma vez que a estrutura da rede é definida, aquilo ali é fixo e você teria que retreinar a rede completamente para ela considerar essas novas variáveis. E aí é onde está uma flexibilidade que as redes bayesianas possuem, que lhe dão um diferencial em relação aos outros tipos de algoritmos. Então, o que eu havia planejado é isso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre isso que eu apresentei, por favor, envie ou coloque aí nos comentários. Sugiro que, se você gosta desse conteúdo, curta o nosso vídeo e se inscreva no canal para receber notificações de outros vídeos como esse. Obrigado e até o próximo.